afraid to speak English because you'll be judged? Don't worry. No one will judge you, grade you, or laugh at you. As Cambly tutors, we're only here to help you learn English and have fun together. To practice together, start your first lesson on Cambly today. Fala, tudo certo? Eu sou o Roda Bergamasca e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. Mais um daqueles vídeos que a gente fala sobre um país, sobre algo interessante, a gente fala bastante sobre línguas de países também, a gente fala até um pouco mais da geografia. Na verdade, a gente tem que recorrer bastante à história, a gente está tendo que resumir a história de países. E eu trouxe para vocês aqui uma incrível história de dependência de um país, eu tenho certeza que muita gente não sabe. Iremos para a África novamente, a África que com muita frequência aparece nesse canal. Falaremos hoje sobre a incrível criação da Libéria. Tem muita coisa interessante, você vai se surpreender, tá? Então, a incrível criação da Libéria, mas antes, roda a vinheta. Vamos lá, gente, em partes. Vamos falar primeiro sobre a Libéria hoje. Dados sobre a Libéria. A República da Libéria é um pequeno país na África Ocidental. É um pouco menor que o estado de Pernambuco, com mais de 5 milhões de habitantes. Esse dado de 2021. A capital e maior cidade é Monróvia, com cerca de 1 milhão de habitantes. Daqui a pouco a gente vai explicar por que ela tem esse nome, tá? Dando um spoiler do vídeo. E a língua oficial é o inglês. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre as línguas do país. A Libéria é uma república presidencialista. E seu atual presidente, lembrando que esse vídeo está sendo gravado no final de fevereiro de 2022, é o George Weah. O George Weah, que é um ex-futebolista, um ex-jogador de futebol. Ele foi eleito o melhor jogador do mundo em 1995, até hoje, pelo menos em 2022. Ele é o único africano a receber esse prêmio. E ele é presidente da Libéria desde 2018. O país ele é dividido em 15 condados, que equivale mais ou menos aí aos estados brasileiros. Só que esses condados eles são governados por superintendentes e os superintendentes são escolhidos diretamente pelo presidente. Quanto a esses condados, as suas bandeiras aparecem com frequência aqui no canal quando a gente vai falar sobre bandeiras, devido à sua excentricidade, eu vou usar essa palavra. Os condados da Libéria já apareceram bastante aqui nos vídeos sobre bandeiras do canal Mundano. Vamos falar sobre composição étnica agora, gente? Vamos lá. Bom, a Libéria é composta por 16 grupos étnicos nativos, que equivalem a 95% da população do país, e por várias outras minorias estrangeiras. Por lá são faladas 31 línguas nativas, todas essas 31 línguas são nígero-congolesas, e além do inglês, que é a língua oficial, num país multilingüe, o inglês ele funciona como língua franca, tá, gente? De pessoas que falam línguas diferentes, mas se comunicam utilizando o inglês. Eu encontrei o dado, ele está bastante desatualizado, ele é de 2006, eu não encontrei mais atual, mas enfim. Em 2006, cerca de 70 mil pessoas falavam inglês na Libéria. Se alguém tiver um dado um pouco mais recente, gente, pode colocar aí, tá? Vocês que ajudam muita gente nos comentários, corrigindo informações erradas que acontecem. Quem tiver um dado mais recente, pode colocar nos comentários aí. E o inglês é a única língua falada no país que não é do ramo nígero-congolês. Dessas 31 línguas nativas, as mais faladas são o Kimpele, por 20,3% da população, o Bassa, por 13,4%, e o Grebo, por 10%. Apesar de pouco falado, o inglês falado na Libéria, ele tem 5 dialetos. E, além disso, há línguas crioulas de base inglesa no país. Se você não sabe o que é língua crioula, eu não vou explicar. Procura aí no YouTube, Mundano Línguas Crioulas, a gente fez um vídeo especial sobre isso. Mas as línguas crioulas com base no inglês na Libéria são conhecidas de maneira talvez errônea como inglês liberiano. Vamos lá, a história. Agora vai começar o vídeo. Eu quero que vocês prestem atenção nesse bloco, que ele é o mais importante da sugestão do vídeo, do tema desse vídeo. No século XV, os navegadores europeus, eles nomearam a costa ali da África Ocidental de acordo com o principal produto que era extraído dessa costa, dessas regiões. Então nós tínhamos por lá a Costa do Ouro, que atualmente é Gana,
a costa dos escravos, que era Benin, Togo e Nigéria, a costa do Marfim, que é a atual Costa do Marfim, que inclusive dá o nome ao país, né? E a Costa da Pimenta. Então, por volta do século XV, a Libéria era conhecida como Costa da Pimenta. Por muito tempo era comum a presença de portugueses por aquelas águas barra terras, só que a partir do século XVI, franceses, ingleses e neerlandeses barra holandeses, eles também começaram ali a frequentar aquela região. Houve a construção de um entreposto inglês em 1663, ali na Costa da Pimenta, só que um ano depois ele foi destruído pelos neerlandeses barra holandeses, ou seja, aquela região ela era visitada, mas o seu controle era da população nativa, tá? Não havia nenhum tipo de dominação europeia ali na Costa da Pimenta, atual Libéria. Daí, para continuar a história, a gente vai ter que sair da África, vir até as Américas, a América do Norte, para ser mais exato, lá nos Estados Unidos. É estranho, né? Mas, pois bem, vamos lá. No início do século XIX, os americanos já discutiam qual era o melhor destino para as pessoas que estavam escravizadas no país. Lembrando, gente, que a escravidão nos Estados Unidos ela acaba só lá na década de 1860, ou seja, em meados por final do século XIX. Eu estou falando do começo do século XIX, ainda havia escravidão no país. Mas, pois bem, e lá você tinha dois principais grupos. Você tinha um primeiro grupo que era composto por integrantes do governo que defendia a liberdade das pessoas escravizadas e que elas deveriam ser enviadas de volta para a África. E havia um segundo grupo que afirmava que essas pessoas escravizadas vindas da África não iam conseguir se adaptar, se enquadrar num sistema capitalista. E nesse segundo grupo era composto basicamente por cidadãos brancos. Daí, em 1816, o presidente da época, o James Monroe, guarde esse nome, com a ajuda do Robert Philly, eles fundam a American Colonization Society, ou seja, a Sociedade Americana de Colonização. Eles arrecadavam verba, arrecadavam fundos para enviar pessoas que estavam escravizadas e foram libertas de volta para a África. Daí, em 1820, 3 agentes brancos e 88 imigrantes libertos, eles são enviados para a África. Só que os 3 agentes e 22 imigrantes, eles morreram de febre amarela. Em 1821, é enviada uma outra leva de ex-escravizados para a África, só que chegando lá, como eu disse, havia já populações nativas, eles enfrentaram vários conflitos com esses locais, não foi sem nenhum tipo de luta, e fundaram a capital daquela então colônia, Monrovia, justamente em homenagem a James Monroe, em 1822. Só que em 1847, o Joseph Robert, que era o governador da então colônia, ele proclamou a independência da Libéria. Na prática, a gente usou a palavra colônia, só que já havia a intenção de povoar aquelas terras e se criar um país novo. É bom destacar que a Libéria, junto com a Etiópia, são os 2 únicos países da África que não foram colonizados por europeus, tá? A Etiópia teve um período de dominação curto pela Itália, que não foi reconhecida pela maioria dos países. Libéria e Etiópia são os 2 únicos países da África que não tiveram colonização europeia. Vamos lá, gente. Gostaria de pedir para vocês, por favor, o vídeo tá legal que eu sei. Desce aí e deixa um gostei aí embaixo, tá? Essa é a maneira de você retribuir pra gente esse vídeo. E se você gostou desse tema e você gosta desses temas e gosta também de bandeira, gosta de geografia, de história, de linguística, você não pode deixar de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Se você não gosta de todos esses temas e gosta desses específicos, eu recomendo para você fazer isso, tá? Você vai ativar o sininho, vai aparecer qual é o vídeo e você escolhe se você quer assistir ou não. Já fez isso? Vamos continuar o vídeo. Então, essa é a ligação da Libéria com os Estados Unidos. A Libéria é um país de ex-escravizados que saíram dos Estados Unidos, foram enviados até a África para formar um novo país, tá, gente? Essa é a incrível criação da Libéria. E graças a essa ligação com os Estados Unidos, há muitos símbolos liberianos, há muita coisa na Libéria que remetem aos Estados Unidos. Lembrando que Libéria significa Terra da Liberdade, tá, gente? Quando ela se tornou independente, a Constituição liberiana foi uma cópia da Constituição americana e, como a gente falou, o inglês ele também foi adotado como língua oficial, isso graças, então, aí à influência dos Estados Unidos. Os primeiros colonizadores, mesmo depois da independência, eles se declaravam americanos. O lema do país, que é usado até hoje, é "O amor pela liberdade nos trouxe até aqui", remete então à saída dos Estados Unidos até a atual Libéria. E o brasão de armas, eu vou colocar para vocês aí, ele justamente remete à embarcação ou embarcações
dos colonizadores. A bandeira liberiana, eu vou subir ela, eu vou colocar também a bandeira dos Estados Unidos. Vocês podem notar que elas são realmente parecidas, propositalmente, justamente para remeter essa ligação da Libéria com os Estados Unidos. E como a gente já disse, o Monrovia, que é a capital, ela é uma homenagem a James Monroe, que foi o presidente dos Estados Unidos, que era um dos defensores da colonização liberiana. E para a gente fechar, demos alguns dados do país no começo. Você deve estar se perguntando, Randall, mas como é que é a Libéria hoje? A Libéria é um país bastante pobre, tem bastante problemas sociais e de infraestrutura, tá, gente? E seu índice de desenvolvimento humano, o IDH, ele é baixo. Ele está na posição 175 de 189 países, tá bem lá embaixo. E quanto ao índice de percepção da corrupção, é o IPC, eu peguei o dado de 2021, a Libéria é considerada um país altamente corrupto. Ele está na posição 136 entre 180 países, ele está empatado com Angola, Mali e Rússia. No país, a corrupção ele não é um crime punível pela lei. E eu peguei outro dado aqui do Barômetro Global de Corrupção da Transparência Internacional. O dado está um pouco desatualizado de 2010. E, numa pesquisa realizada no país, 89% dos liberianos afirmam que tiveram que pagar suborno para ter acesso a alguns serviços públicos. Eu estou falando de propina, tá, gente? 89%. Eu não tenho dado atual. Então, vamos resumir. A Libéria hoje, ela é, infelizmente, um país pobre e com graves problemas sociais. E chega ao fim mais um vídeo do Mundano. Eu gostaria muito de agradecer se você chegou até aqui. Mais uma vez, eu peço, siga a gente em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, tá? Lá a gente divulga novos episódios, lá a gente posta memes, lá a gente posta de tudo. O nosso assunto não só continua por lá, como ele é expandido para outras áreas, digamos assim. E se você achou esse vídeo legal e quer ajudar financeiramente esse projeto, tem o botão Valeu aí embaixo, você tem várias modalidades de doação, pode doar quanto você quiser, tá? E a gente se vê na próxima semana, lembrando sempre, toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, em mais um vídeo do Canal Mundano. Um forte abraço a todos, gente. Muito obrigado, até mais. Tchau!